Não precisa falar pra esperar um segundinho, né? Porque as pessoas... Você pode cortar isso. Não, poder de edição aqui já vai ter... A pessoa aqui pulou e ninguém viu. Eu sou o Evandro Xoxin, o arroba Minxoxin no Instagram, estou aqui com o Isbole, o arroba Isbole, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba Mais Uma Semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 19 de junho de 2021 até o dia 25 de junho de 2021. Nessa semana, garçonete ganha R$11 mil de gorjeta após ser xingada por cliente. Harlem Globetrotters envia pedido à NBA para se tornar uma franquia oficial. Grupo neonazista vandaliza estátua de George Floyd em Nova York. E aí, Isbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxim. Uma semana aí com coisas novas acontecendo, com pessoas se descobrindo de novas maneiras, com desafios, com novas coisas a serem feitas, com coisas deixando de serem feitas, porque agora a pessoa aí tem um tempinho de descanso. E enfim, aí as coisas vão acontecendo no nosso ritmo de toda semana aqui. Isso aí, cara. Então, como você já fez a introdução, por favor, de praxe, comece pra mim num episódio falando o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Maravilha. Então vamos lá. Cara, minha semana ela segue no ritmo de sempre, né, do distanciamento social, na medida do possível, né, eu saindo só pra ir ao mercado, jogar o lixo, enfim. Restante do tempo ficando aqui, fazendo as minhas coisas de sempre, preparando aula, ministrando essas aulas. E também essa semana foi um tanto corrida, porque eu tô ainda fazendo avaliações de artigos para um evento de administração, né? Então ainda tô, além da carga semanal, né, de produção aí de conteúdo para os meus alunos, eu ainda tenho que avaliar esses outros trabalhos. Então, são trabalhos aí relativamente extensos, né? 10 a 15 páginas, mais ou menos, mas tem que parar, ler, indicar os pontos, redigir o parecer. Então até agora eu fiz 2 de 3 artigos que eu tenho para fazer até a semana que vem. E aí, enfim, tá correria, né? Mas tá bom, né? Não tenho muito o que reclamar não, a não ser o cansaço. E aí, bom, do restante, essa semana agora eu paro de mencionar o francês, porque eu estudei de fato nada essa semana, nem abri vídeos em francês no YouTube. Eu dei uma distanciada agora. Vamos ver se futuramente eu voltar, ok. Mas por enquanto eu, né, decidi dar uma pausa. No mais, né, assim, a meditação em si, eu não parei todo dia, né, então tá bem boa, cada dia mais satisfeito com isso. E aí, no mais, essa semana foi, né, que nem eu falei, teve as minhas coisas para serem produzidas de aulas em si, e foi uma semana muito desafiadora, talvez uma das mais desafiadoras em produção de conteúdo, assim, das aulas, né, porque eu acho que eu já falei, né, a maioria das matérias que eu tô lecionando são coisas que eu não vejo desde a minha graduação. Então, eu tenho que aprender e, né, preparar a explicação para passar para os alunos. E essa semana estavam uns conteúdos bem chatinhos, assim, para eu tentar encaixar uma didática, tentar encaixar como explicar. Então foi meio puxado, né? Aliando um conteúdo um pouco mais difícil que eu tinha que preparar com ainda também a questão dos artigos que eu tinha que avaliar. E, bom, né? Não sei se isso teve um reflexo, a gente tá comentando na prévia, né? Que eu tô... Não sei se isso deu um reflexo, algum desdobramento, mas eu tô comendo pra caramba essa semana, assim, né? E vai ser disso a minha reflexão, que eu tenho a minha hipótese do porquê isso tá acontecendo. A gente discutiu uma coisa, tinha uma possível explicação, mas eu vou falar da minha reflexão daqui a pouco, porque primeiro você precisa relatar a tua semana. Isso aí. Então eu vou relatar sobre os acontecimentos dessa minha semana, que ela foi um pouco peculiar. Ela teve várias coisas acontecendo, de certa forma um pouco marcantes. Começa no final de semana em que eu participei do torneio sazonal de Legends of Runeterra, né, do famoso lorezinho. Ele era um torneio de 9 rodadas em que ele começaria a 1h da tarde do sábado e indo até a meia-noite, né? Tinha 1 hora de intervalo ali no meio, mas as rodadas tinham 50 minutos e mais 5 de preparação, então 55 minutos cada rodada, basicamente. Cara, foi bom. No começo eu abri com 4-0, ou seja, eu ganhei 4 melhores de 3, né? Então eu tava entre os melhores jogadores. Só que aí no quinto e no sexto, na quinta e na sexta rodada, eu acabei perdendo de 2-1 e 2-0. Então, com 2 derrotas, basicamente a minha chance de classificação era tipo quase 0, porque o critério de desempate era questão de elo e, né, o seu ranking no geral. E o meu ranking, ele tava bem baixo porque eu tava jogando com a minha conta secundária também. Então, não foi... Assim, eu não consegui chegar
ao top 32, né? Que é onde já começa a ganhar dinheiro de fato, né? Alguns dólares. Mas eu fiquei relativamente bem satisfeito. A minha estratégia deu certo. Eu fiz uma estratégia para jogar sempre com 2 decks, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, mas a minha estratégia deu certo. Acabou que eu consegui essas 4 vitórias. E isso me leva para uma mini reflexão, né? Não vai ser o assunto da minha reflexão, mas é uma questão de se conhecer, de que, cara, eu percebo agora que em todos os torneios, né, que eu vou jogar, seja de Pokémon, eu sempre começo muito bem. Assim, eu sempre começo 3-0, 4-0, 5-0, e aí depois, assim, o meu nível decai vertiginosamente, sabe? E quando eu tava analisando isso, né, durante a semana, eu fiquei pensando, tipo, cara, eu acho que é porque eu fico muito cansado, sabe? Eu fico enjoado daquilo, e eu começo a, tipo, só jogar rápido, sabe? Porque se você... tem o histórico ali da partida no período que terminou. E é muito nítido que, tipo, as primeiras partidas, elas demoravam mais, né? As 4 primeiras, elas demoraram bem mais, por exemplo, do que a quinta e da sexta. Porque, provavelmente, né? Essa é a minha hipótese até então, porque eu estava focado, então eu pensava, eu raciocinava, eu pensava nas possibilidades da mão do oponente. E na quinta e na sexta, por eu já estar cansado, por ser o momento em que o Pedro chegou em casa, né? Porque até então ele não tava. Aí eu fui só jogando meio rápido, assim, e tal. Não tava com tanto foco, ou fiz umas jogadas erradas, talvez, e isso acabou comprometendo. E é algo que eu percebo agora que em todos os torneios isso acontece com relativa frequência. Então, vamos ver, vamos analisar, quem sabe mais pra frente eu descubra que de fato é isso, que eu fico cansado e eu tenho que treinar, na verdade, o meu tempo de concentração. Mas enfim, voltando à minha semana, eu tive a minha semana de provas, minha última semana de provas. Então, estou oficialmente desde ontem às 21 horas de férias da faculdade, pelo menos. As provas foram bem fáceis, foi no modo online, então tinha consulta e tal, foi de certa forma divertido fazer. Eu imagino que eu tenha ido com 100 em quase todas, ainda não saíram as notas, né, mas eu suponho que sim. Também nessa semana, na terça-feira, eu tive uma primeira experiência, que foi atirar com uma arma de verdade. Para ser mais preciso, uma pistola 9mm automática. E eu vou contar sobre o caso e sobre a minha reflexão depois, para fazer o famoso engajamento, para que as pessoas continuem ouvindo o podcast até o final, porque, ouvinte, você não sabe, mas você vai se surpreender. E com esse silêncio maravilhoso, eu passo a bola agora pra vocês, Bola, para que você, primeiramente, faça a sua reflexão. Beleza, vamos lá então. Cara, a minha reflexão, que nem eu falei, ela parte dessa minha observação que a gente tava comentando, né, na prévia. Acho que cada um estava fazendo o seu lanche, né, no momento aí de só trocar uma ideia do que aconteceu na semana, falar de uma maneira mais livre e tal. E coincidiu de nós dois estarmos comendo naquele momento. E aí eu comentei, cara, eu tô comendo demais nos últimos dias e eu acho que primeiro você falou que tinha uma chance de ser ansiedade. Eu falei, acho que não, porque eu acho que tem sido mais uma coisa de que eu tô, né, fazendo os exercícios, né, que chegou os elásticos, né, tá minha corda também, fazendo meu cardio. Então eu acho que é mais uma coisa de eu estar me construindo de uma outra maneira, assim, de estar me conhecendo em termos, assim, fazendo exercício, meu corpo tá agora sendo exigido de uma outra forma que ele não era antes, então ele tá demandando mais combustível, assim, né, e eu acho que isso aqui a gente acaba até podendo trazer como uma forma de discutir as nossas semanas, trazer nosso momento de reflexão aqui, que é bem louco, né? A gente vai deixando de fazer algumas coisas, né? No caso de que eu estou deixando de fazer o francês e eu tô agora querendo me engajar com outras coisas. Então, fazendo exercício físico todo dia, né? Às vezes 2 vezes no dia e, sabe, usando músculos de uma forma que eu não tinha usado, né? Então, tô com alguns músculos doloridos, que é sinal que, aparentemente, eles não estavam sendo utilizados, né? Até eu conseguir exigir determinado desempenho deles. E, enfim, acho que isso aqui é tudo uma grande alegoria, né? Uma grande forma de a gente pensar que ao que a gente vai fazendo coisas diferentes, a gente vai se conhecendo e você vai acabar até descobrindo outras facetas tuas, que isso até eu já jogo o gancho, né? Deixa a bola quicando aí pra você pegar, de descobrir aí outras coisas que você foi fazendo, como fazer coisas novas, né? Aí é o teu momento, Xoxin. Muito obrigado, então já vou emendar aqui na minha reflexão
reflexão, porque nessa semana eu fui atirar, fui a um clube de tiro aqui da cidade junto com o dono do hotel. E, cara, assim, eu tava um pouco nervoso, né? Porque eu nunca atirei e tal, e é uma arma. Você entende que aquilo é de fato perigoso, né? Isso literalmente foi feita pra matar, né? E se você não, por exemplo, pela minha falta de conhecimento, de dominar, eu entendi as partes da arma, sabe? Eu sei o que é o pente, tal, sei que é engatilhar, sei que tem que puxar, mas ainda assim, né, como era a primeira vez, eu tava um pouco nervoso, mas foi bem tranquilo. Eu tive uma aula, sei lá, de 2 minutos, que ele me explicou como que eu deveria segurar, o que eu deveria ter atenção, né, nas partes da arma, porque ia ter o recuo, ela ia voltar, como ela é automática e tal. Não pode olhar pro cano da arma, né? Exato. Tipo desenho, né? Na verdade, sim, isso ele nem precisou me explicar, né? Ah, e outra coisa que eu bom, sempre... né? E outra coisa que eu sempre fico atento é que eu nunca aponto ela pra nada, né? Eu sempre deixo ela apontada pro chão. E aí ele tava me explicando como é que funcionava o teste, tal. Inclusive ele falou que após, né... Bom, o spoiler aí, eu fui muito bem nos meus tiros, aparentemente. Foram duas sessões, digamos assim, de 17 balas. Foram 3, desculpa, foram 3. Eu fui muito bem e ele falou, olha, se você tivesse feito... Se isso fosse a prova de tiro, pela mira, você passaria. Só que daí, claro, daí você tem que fazer as outras coisas, que é desmontar a arma, né? A velocidade você desmonta, como você checa e coisas do gênero. Que aí são pormenores que eu nem quis adentrar muito. Mas assim, o que eu quero de reflexão é que assim, o clube de tiro, ele também tinha uma área de vendas ali, que era... Acho que é Nativa, Caça e Pesca, alguma coisa assim o nome da loja, que tem um clube de tiro. Então, para você entrar no stand de tiro, você tem que passar pela loja, onde tem as armas à venda, onde tem coisas de pesca e tal. E, cara, foi muito engraçado porque, assim, os estereótipos, eles servem para certas coisas, né? Ele é a preguiça do cérebro de você conseguir assimilar rapidamente certos grupos sociais, certas ocasiões, né? Para você não ter que ficar repensando e refletindo sobre tudo. E, assim, em tese, a gente... No mundo atual, a gente deveria evitar, ou pelo menos usar o mínimo possível dos estereótipos. Só que assim, entrar naquela loja foi nitidamente aspirar todos os estereótipos de um bolsonarista, sabe? As pessoas, todas elas estavam sem máscara, incluindo os funcionários da loja. Não é como se a loja tivesse, tipo, 3 funcionários. Ela tinha 10 funcionários. E entre os 10 funcionários, deveria ter pelo menos umas 8, talvez quase até 10 clientes ali circulando, né? E era uma loja, assim, relativamente pequena, então era engraçado, porque tirando eu que estava de máscara, eu era a única pessoa de máscara ali dentro, eu acho que poderia ser considerado um ambiente aglomerado, sabe? Mas, enfim. Aí, o que é curioso também é porque a polícia sempre vai lá, porque eles praticam um stand de tiro, segundo um dos funcionários lá. E aí a gente foi, atirei e tal, foi tranquilo, mas, cara, a verdade é que eu não fiquei com aquela euforia, com aquele tesão, porque, assim, quando o dono do hotel me levou, ele disse assim, cara, é um tesão atirar. Eu fiquei, porra, que massa, né? Deve dar uma adrenalina e tal. Mas pra mim não foi, sabe? Foi bacana, legal, assim, show. Tipo, é emocionante porque de fato é uma arma, né? Eu fico mais com medo do que com euforia. E basicamente essa a minha percepção, sabe? Eu não vou criticar muito mais, mas foi muito engraçado a quantidade de estereótipos de Bolsonaro heterotop que tinha lá, sabe? Eu sei que a arma, ela envolve uma relação de poder, e aqui eu não vou entrar muito em Foucault, tá? Só vou falar rapidinho sobre poder. Porque você tá flertando com o momento Foucault aí faz hora, né? Porque além de ter uma questão de poder, de você estar preparado para fazer, se defender, para poder fazer o mal, para fazer o que você bem entender, porque você é o portador da arma, você também tem uma questão financeira, cara. Porque cada bala que a gente atirou lá foram R$3 cada uma, né? Eu não paguei nada porque, bom, o dono do hotel quis pagar, ele precisava de companhia e tal. Eu falei, vamos lá, né, cara? Primeira experiência. Mas, assim, cara, nitidamente você precisa de muito dinheiro pra ter uma arma. Pelo menos uma arma legal, né? Registrada e tal, bonitinha. O que corrobora ainda mais com essa questão de poder, porque além do poder essencialmente físico, de que você pode se proteger, essa sensação de segurança, né? Esse poder de segurança, você também tem um poder financeiro envolvido, de questão monetária mesmo. E, bem, eu vou parar por aqui, porque é isso. Eu achei divertido, foi legal, sim, foi legal, mas não é algo que eu faria de novo. Eu não quero ter uma arma, eu prefiro muito mais a paz, o diálogo.
jogo que, enquanto outras pessoas apontam a mira, eu aponto o meu lápis. Eu sou um escritor, né? Eu atingo as pessoas aponto o com as meu amor, palavras. né, pras pessoas. Meu lápisinho, meu lápis cheio de amor. Pra escrever um lindo poema pra que essa pessoa não faça nada de errado, nada de ruim. Maravilha. Então, o meu complemento, eu fico feliz de você não ter gastado ele, que eu tinha comentado contigo na prévia, é que assim, você não comprou, né, a ideia do atirar, e tudo bem, porque a ideia é que muitas coisas aí que você, né, tem, né, que são coisas que você se identifica, essas pessoas também podem não comprar essas práticas que você faz. Então, sei lá, ou jogar os teus card games e tal. Ou jogar teus board games também, outro tipo de coisa que você faz. Essas outras pessoas podem simplesmente achar um negócio totalmente desinteressante, né? Assim como você também achou o atirar. Eu nunca tive essa experiência, então não sei o que achar, mas da mesma forma que você achou, né, concluiu que aquilo ali não é pra você, essas outras pessoas, né, os heterotops bolsonaristas, podem acabar pensando também que as coisas que você faz não são pra eles. E tudo bem, né? Eu acho que as nossas reflexões, elas se somam nesse ponto em comum da gente ir se conhecendo, né? Ao fazer coisas diferentes, a gente vai se entendendo. Eu gosto disso aqui, eu não gosto disso aqui faz sentido pra mim, isso aqui não faz, isso aqui está alinhado, né, à minha identidade, isso aqui não está. E aí, tudo bem, você vai se construindo, vai fazendo coisas, vai, né, praticando ou deixando de fazer coisas que vão fazendo sentido ou deixando de fazer sentido. Sejam daí atividades ou mesmo, sei lá, relacionamentos, né? Relacionamentos, digo assim, com pessoas mesmo, um amigo, um conhecido, pessoas que você tinha algum contato e aí, simplesmente não tá fazendo mais sentido conviver com essa pessoa ou estar nesse trabalho, alguma coisa assim. Então, acho que é bem um processo de introspecção, de você se entender, de você entender aquela situação e se aquilo ali faz ou não sentido pra você, né? Na verdade, assim, isso abre, inclusive, um outro aspecto de que é curioso como a masculinidade é tóxica, né? Uhum. Porque eu consigo enxergar claramente o fato da pessoa falar, eu não gosto de jogar board game. Eu falo, cara, tudo bem, se você não gosta de jogar. Da mesma forma que você se torna um... Fala pro meu 38 aqui, ó, filho da puta. É que você tá tomando esse lugar que é curioso, porque você falou assim, e tudo bem, as pessoas não vão entender o seu negócio, o seu hobby por card games e board game. E tudo bem, e essa é a parada, sabe? Porque pra quem tem esse tipo de coisa, o board game, você já sofreu, né, tipo, de várias violências simbólicas, digamos assim, e você consegue compreender as pessoas não gostarem. Só que quando você vai fazer alguma coisa que é, tipo, de hétero, top, sabe, dessa masculinidade super frágil, super opressora, do tipo, como assim você não gosta de atirar, sabe? Você não é macho de verdade, sabe? Tem todo esse aspecto e é engraçado porque tudo isso que a gente comentou me leva a refletir nesse momento sobre a questão da masculinidade tóxica. De que, de novo, é uma questão de poder, de que todo homem tem que ser poderoso, que volta pro meu primeiro ponto, de que o homem tem que ser poderoso, ele tem que ser o provedor. E ele tem que comprar o pacote completo de todas essas coisas, né? Isso, então assim, você vê como é um círculo vicioso, ele fica se retroalimentando, e estamos aqui nesse podcast para acabar com tudo isso. Então se você é homem, você pode ser frágil. Você só não pode ter a masculinidade frágil. Igual o gaveta, né? Exato. Então assim, cara, se você gosta de atirar, tudo bem, cara. Você não precisa atirar em mim, ou você não precisa ficar nervoso porque eu não gosto de atirar. Eu não fico nervoso porque você não gosta de jogar board games ou porque você não gosta de jogar cartas. Então, cara, viva a sua vida da melhor forma que você conseguir. A gente vive pra nós, né, cara? Não pras opiniões alheias. Ou se você tá fazendo isso, talvez fosse bom você rever isso, talvez. Mas, de novo, quem sou eu, né? Se você quiser viver assim, tudo bem. Sim, viva a sua melhor versão, viva mais. E vivendo mais, a gente lança aquele gancho para ir para a sessão mais, onde a gente lê feedbacks e interações e talvez deixemos aqui alguma indicação para as pessoas. Exato. Então, sessão mais, temos algum feedback ou vamos ter que ir de indicação? Temos um feedback na sessão mais de hoje. Ele foi enviado pela Silvia no nosso e-mail, que é o e-mail da semana @gmail.com, por onde as pessoas podem mandar feedbacks ou spams, né, ou alguma herança que a gente pode ter sido colocado aí por alguma entidade de algum país africano. E a gente está carregando neste exato momento, só um segundinho. Não precisa falar para esperar um segundinho, né? Porque as pessoas... Você pode cortar isso. Não, poder de edição aqui já vai ter... A pessoa aqui pulou e ninguém viu. E aqui está o e-mail enviado pela Silvia, foi enviado ontem à noite, intitulado Gatinha Marxista _85 entrou na sala. E eu fiquei na dúvida. Você comentou com a Silvia alguma coisa dos e-mails que a gente trocava?
A gente falou isso num episódio. É que eu não lembro, eu lembro que a gente comentou isso, não lembro se tinha ficado na versão final do episódio. Ficou. Não ficou tudo, né? Porque evidentemente a gente seríamos presos, mas... Tinha umas barbaridades lá. Exato. E aí tá a Silvia mandando um título com aquela mesma vibe, só que family friendly, né? Bom. E aí o e-mail começa assim: Oi, podcasters. Querem TC? Lê-se teclar. Este é um feedback com notas de pedido de socorro e nuances de lágrimas, crying. Ao ouvir vocês falarem sobre a avaliação da banca de professores, avaliação de alunos e, de certa forma, como algumas interpretações podem ser subjetivas, lembrei de uma situação no meu trabalho que ocorreu uns 3 meses atrás e que tem a ver com o tema avaliação. A galera do trabalho fez um teste de internet para traçar o perfil profissional a partir de 4 tipos, representados por animais: gato, tubarão, lobo e águia. Ela até coloca aqui entre parênteses se a gente já ouviu falar disso. Interrogação. E fecha parênteses. Eu ouvi falar sobre algo nesse sentido, mas... Eu já ouvi falar, mas desconsidero completamente. Só fazer um ponto, aproveitar que a gente parou aqui. Gostei dela ter traduzido o TC como uma forma de se ler. Aí ela segue aqui. Enfim, o fato é que o meu teste deu mais de 60% gato e 0% tubarão. 0! Exclamação, exclamação, exclamação. E o tubarão é aquele perfil que quer ver resultado e desempenho. Eficiência e eficácia em pessoa. Abre parênteses, que é Venato que fala? Interrogação. KKK. Fecha parênteses. O gato, por sua vez, recebia o título de, abre aspas, igualdade e felicidade, fecha aspas. Abre parênteses, eis o motivo do título do meu feedback. Fecha parênteses, pra quem aí já se perdeu no tempo, o título era Gatinha Marxista, _ 85 entrou na sala. Agora, voltando aqui pro texto. O gato é aquele que, entre apresentar resultados extraordinários ou deixar as pessoas felizes, fica com a segunda opção. Abre parênteses, eu todinha, fecha parênteses. Daí eu pensei, nem me importo, é teste de internet, isso deve ser igual horóscopo. Entretanto, no mês passado, o RH aplicou um teste que julgo ser de verdade com critério científico. Aí agora, parênteses meu esbole, eu não sei se tem critérios científicos, a gente precisaria ver a metodologia desse negócio. Agora, voltando aqui. E adivinha, o perfil, abre aspas, agressão, fecha aspas, que normalmente está atrelado a competitividade sadia, vendas e resultados, imagino eu, deu, abre aspas, extremamente baixo, fecha aspas. Isso significa que sou resiliente ou já tô morta e podem me enterrar? Para a função que desempenho, uma pobre redatora de nobre coração que vai todos os dias ao trabalho escrever sobre educação, sei que essa competência não interfere de maneira tão direta em minhas atividades. Mas ainda assim, 0% de qualquer coisa deve ser preocupante. Não consigo tirar da cabeça a cara de preocupação da mulher do RH. Me senti igual aquela cena do filme Forrest Gump, quando o Forrest recebe a devolutiva do teste de QI dele. Vocês, esbole xoxim, administradores por excelência, já vos tenho como amigos há muito tempo. Pergunto-lhes, o que eu faço? Interrogação. Danço um tango argentino? Outra interrogação aqui. E PS, a resposta do emoji com os bracinhos pra cima não vale, esbole. Pô, que vacilo. PS2, o teste que o RH aplicou foi o IFP2. PS3, o tango argentino faz alusão à poesia de Manuel Bandeira intitulada Pneumotórax. PS4, finalizei sem me despedir de propósito e ainda com uma pergunta tipo um CTA, porque espero ao menos um hashtag Força, Foco e Fé de vocês, e estou com a mão estendida tipo aquela tela da criação de Michelangelo, almejando um lampejo de esperança, porque eu não sei por onde começar. E ela coloca aqui uma foto, né, anexando no e-mail, uma foto com o dedinho apontando, fazendo aqui a sua alusão à participação na obra Criação de Michelangelo. E esse foi o feedback da Silvia. Evandro Xoxin, senhores, tem alguma consideração? Olha, eu não sei sobre a eficiência ou a comprovação do IFP2, porque estou recentemente, né, na questão da psicologia aí. Mas assim, sobre o incômodo de ter 0% em, digamos, competitividade, né, em agressão, digamos assim, né, um perfil mais agressivo de busca de resultados, não sei, eu não encaro isso como um problema, porque como a gente estava falando sobre a reflexão de hoje, cara, tá tudo bem, sabe? Talvez o fato de você se incomodar com isso seja justamente o ponto que vai te gerar a prova. Do tipo, como assim eu tenho 0%? Então eu vou fazer alguma coisa. E aí, o fato de você fazer alguma coisa já prova que o 0% não é bem 0%. Mas se você só, é 0%, é preocupante, mas, foda-se, a vida é isso aí. Talvez o teste esteja certo, né? Então assim, é legal porque o resultado do teste, ele por si só serve como uma prova real pra você. E se você quiser dançar tango argentino, beleza.
Então, de complemento, eu ainda não tenho muito a falar, porque eu poderia falar um pouco sobre ciência da personalidade, que faz parte do curso de neurociência do professor Pedro Calabres, que eu sempre comento aqui. O problema é que tem, assim, vários... Isso aqui, de fato, com comprovações científicas. É um modelo muito famoso, acho que é o mais famoso, né, reconhecido academicamente, que se chama... Big Five, ou Five Factor Model, né? Tem 5 grandes traços de personalidade: extroversão, abertura, conscienciosidade, amabilidade e neuroticismo. Dentre essas questões, você vai ter ali a questão de combatividade, né, da pessoa, ou a amabilidade e tal, trafega dentro de um espectro, né, entre amabilidade e combatividade. E aí você tem aspectos, né, pontos positivos e pontos negativos aí dentro desse range, né, desse intervalo aí que as pessoas podem, né, ter maiores ou menores graus. E ninguém é totalmente puro uma coisa ou outra, né? Ninguém é 100% combativo ou 100% amável, assim, tal. E aí, claro, tem seus pontos positivos e negativos. No momento eu não posso falar muito a respeito disso, porque eu acabei de começar esse módulo, né? Então, em breve, talvez eu traga reflexões e considerações a respeito disso. Me cobre daqui a algumas semanas, se isso aqui ainda for um problema, se ainda for uma inquietação para você, Silvia. No restante aqui do teu e-mail, eu acho que basicamente foi sobre isso, né? Sobre essa discussão aqui, teu feedback. Então é isso, a gente tem que ir agora ir para aqueles recadinhos, Evandro Xuxim. Só lembrando que, eu não sei se ela fez de propósito, mas no poema do Manuel Bandeira, ele não fala sobre dançar um tango argentino, ele fala sobre tocar um tango argentino. Mas aí, enfim, não sei se ela foi de propósito ou não. Eu não faço ideia. Se você não sabe isso, velho, você não espere que eu saiba, né? Não, é que é interpretativo, né? Ela pode ter mudado de propósito só pela referência do tango em si e não pela dança. É porque, tipo, o poema o cara tá morrendo, o doutor fala assim, você vai morrer, já era. Daí a única coisa que te resta é tocar um tango argentino. Mas enfim, se você quiser mandar um feedback pra nós, você pode fazer como a Silvia e mandar no nosso e-mail. O nosso e-mail é emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Se você quiser mandar uma mensagem um pouquinho mais personalizada, ali mais tranquila, mais no touch a touch aqui, você pode mandar no meu perfil pessoal, que é o @minxoxin, é o meu, ou você pode mandar no dele, que é o @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois você quer mandar, você pode mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @maisumasemana. Isso aí. E a gente também pede para as pessoas seguirem o nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg mostra pra gente, dizendo quem são as pessoas por trás dos números, né? Quem são as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, se são mais homens, se são mais mulheres, né, se moram em uma determinada região do país ou do mundo, enfim, a gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência. E uma vez que você está seguindo nosso perfil no Instagram, está acompanhando aqui os nossos episódios e você também acaba mandando feedbacks pra gente, assim como a Silvia fez, você acaba participando do ranking 2021 mais uma semana de feedbacks, que a gente vai fazer a leitura da atualização agora, com uma errata, que no último episódio eu havia comentado que a Bela estava, né, passou a somar 8 pontos, a Silvia 7 pontos, o Denis 2 pontos e Feres, Indianara e o príncipe nigeriano 1 ponto cada um. Mas, no episódio anterior, o topo, né, já estava com 8 feedbacks. Então, no último episódio, ao invés de eu somar 1 ponto, né, pra Bela, eu acabei diminuindo 1 ponto da Silvia e, na minha atualização maluca, sei lá o que se passou na minha cabeça. Então, agora, com a errata feita, o ranking ficou da seguinte forma. Com 9 feedbacks, nós temos Bela e Silvia. Silvia aí chegou de novo agora para brigar pelo pódio, dividindo o primeiro lugar com a Bela. Com 2 feedbacks, nós temos o Denis, e com 1 feedback nós temos Feres, Indianara e o príncipe nigeriano. E aí a gente sempre pede daí para vocês mandarem os feedbacks, participarem aqui com a gente e, por último, também espalharem a palavra. E escolhe um episódio que você gostou. Pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, e manda para alguém, né? Alguém que não conhece nosso podcast, não conhece podcasts em geral, né? E enfim, quem sabe a pessoa começa a ouvir essa mídia, que começa a gostar e acompanha as nossas histórias, as nossas vivências, aquilo que a gente vai passando, experienciando, e também acaba querendo compartilhar, né? Acaba tendo vontade de contar suas histórias aqui com a gente também. Beleza? Então é isso, a gente dá aquele tchau agora? Beleza. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Adeus.